Opa! Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de matemática. Vamos aqui ter mais uma aula, mais uma videoaula, né? E vamos dar prosseguimento aí ao assunto da última aula. Nós começamos o assunto de sequências e progressões, quase que não vem à memória aqui. Sequências e progressões. E, como eu falei na última aula, esse assunto de sequências e progressões, vou colocar aqui. Sequências e progressões. Nós começamos a fundo mesmo a parte de progressões, né? Que é o que eu falei que vai cair no seu conteúdo. Aí o que eu falei sobre progressões? Eu disse que ela dividia-se em PA e PG, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Falei tudo que nós tínhamos para ver sobre progressão aritmética, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como funciona a progressão geométrica. Se você está em dúvida sobre essa parte de sequências aqui, pessoal, sequências a gente vai estabelecer de acordo com a questão. Cada questão de sequência, ela se comporta de uma maneira diferente. Então, as sequências de modo geral, na questão você vai deduzir qual é a sequência, qual é a fórmula, vamos dizer assim, a função daquela sequência. Então, mas futuramente nós vamos trabalhar com algumas questões que tem isso daí. Nós já vimos algumas questões que tem isso daqui no seu enunciado, mais na parte de função. Mas o que nós precisamos mesmo para o nosso edital é a parte de progressões, que é PA e PG, né? Já que o nosso conteúdo aí do edital ele está bem parecido com o conteúdo de vestibular, então o que vai contar aí para você é PA e PG. Então nós vimos a progressão aritmética, vamos começar aqui na aula de hoje com a progressão geométrica, pessoal. Então vamos lá. O que a gente lembra sobre progressão aritmética? Lá na progressão aritmética, a partir do primeiro termo, para eu encontrar o próximo, eu preciso somar com uma razão, certo? Então a progressão aritmética, ela vai ser dada a partir de uma soma. Eu vou ter o primeiro termo, para calcular o segundo termo eu somo com uma razão, para calcular o terceiro termo eu somo novamente com a razão, e assim por diante nós vimos que tem uma sequência lógica aí na progressão aritmética. Enquanto que na progressão geométrica, eu vou ter uma sequência lógica, só que a lógica aqui vai se dar através de uma multiplicação ou de uma divisão, né? Enquanto que lá na PA nós somamos ou subtraímos, aqui na PG nós vamos multiplicar ou dividir por uma certa razão. Então, olha aí. Vamos pegar uma progressão geométrica aqui. Vamos pegar, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 16 vezes 2, 32. Beleza. Vamos colocar os 5 primeiros termos dessa PG. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. 2, 4, 8, 16, 32. Essa progressão ela será chamada de geométrica porque ela vai se comportar da seguinte forma. A partir do 2, que é o primeiro termo, eu vou multiplicar esse primeiro termo por 2 e eu vou obter o 4. Certo? Beleza, até aí tudo bem. Do 4 para o 8, eu também multiplico por 2. Do 8 para o 16 por 2 e do 16 para o 32 por 2. Então eu percebo que eu tenho uma razão. Essa razão ela é constante. Por que ela é constante? Porque ela é sempre a mesma. O mesmo fator multiplicativo que eu tenho aqui, eu vou ter no prosseguimento dessa progressão, beleza? Então quando eu tenho uma razão constante, uma razão que não vai mudar, e essa razão ela é um fator multiplicativo, nós estamos multiplicando por 2, por 2, por 2, ou um fator que vai dividir aí no caso, nós estaremos diante de uma progressão geométrica. Por quê? Porque aqui nós temos também uma razão, nós temos também uma coisa chamada de razão. A letra saiu muito bonita aqui, geralmente ela não é bonita assim não. Razão. Só que a razão aqui na PG, ela vai receber outro nome. Lá na PA era um R, não é? Aqui na PG, essa razão vai ser chamada de Q. Beleza? Q de quociente, né? A gente lembra aí da palavra quociente. Então, o primeiro detalhe que nós temos aqui é uma razão. Essa razão ela vai ser um fator, né? Fator, no caso, um fator aí de multiplicação, né? Fator, lembra multiplicação. Fator multiplicativo vai ser o nosso Qzinho aqui. Beleza? Então a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a progressão geométrica.
Beleza. Nós vimos que esse fator ele vai multiplicar a partir do primeiro termo. Mas nós podemos o quê? Nós podemos fazer a tua PG, desculpa, a tua progressão geométrica aumentar, né, os valores sendo sempre maiores, ou nós podemos fazer os valores diminuírem. Isso vai depender do valor dessa razão. Né? Se essa razão for uma razão maior que 2, né, significa que todos os termos vão aumentar. Enquanto que se essa razão estiver entre 1 e 2, os termos irão diminuir. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Nesse primeiro exemplo, nós vimos que está aumentando. Então, nós estamos diante de uma PG crescente, beleza? Uma PG crescente. Quando é que nós teremos aqui uma PG crescente? Quando essa razão ela for maior que 2. Mas por que não pode ser menor que 2? Opa, maior que 1, maior que 1, maior que 1. Por que ela não pode ser maior que 1? Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 2. Eu falei maior que 2 porque eu coloquei 2 aqui no quadro. 2, 2, 2, 2. Esse valor é maior que 1. Sendo ele maior que 1, todos os termos irão aumentar. Nós estaremos diante de uma PG crescente. Vamos pegar outro exemplo aqui para a gente entender isso, beleza. Nesse segundo exemplo, vou começar com 100. 100 é o primeiro termo. 50, 25... 25 sobre 2. Tá aí, os 4 primeiros termos. 100, 50, 25, 25 sobre 2. O que está acontecendo do primeiro para o segundo termo aqui, pessoal? Do 100 para o 50. Significa que está sendo dividido por 2, não é? Dividido por 2. Que, representando por uma multiplicação, é o mesmo que multiplicar por meio. Né? Dividir por 2 é multiplicar por meio. 100 vezes meio vai dar 50. Beleza. 50 vezes meio, 25. 25 vezes meio vai dar 25 sobre 2. Então aqui eu também tenho um fator multiplicativo. O fator multiplicativo agora é meio. Só que essa razão, ela está determinando que a tua sequência está diminuindo. Então nós vamos chamar de PG decrescente. Por quê? Porque a tua razão agora ela está entre 0 e 1. Pronto. É uma PG chamada de PG decrescente. Porque a razão está entre 0 e 1. Essa nomenclatura ela não vai ser muito importante para você. Mas identificar se a razão ela é maior que 1 ou está entre 1 e 0 vai ser fundamental para a resolução de algumas questões, como nós veremos futuramente. Eu tenho também aí uma PG chamada de PG alternada. Quando é que vai ser a PG alternada? Quando a minha razão for negativa. Por quê? Porque quando a razão for negativa, eu não vou representar o exemplo dela aqui, mas só para a gente entender. A PG chamada de PG alternada será dada quando a razão for menor que 0, ou seja, quando ela for negativa. O que vai acontecer com a tua sequência? A partir do primeiro termo, eu multiplico por um valor negativo. Eu vou trocar o sinal. Quando eu multiplicar por esse fator negativo de novo, o sinal volta a ser positivo. Aí, quando eu multiplicar pela essa razão com o sinal negativo, ela volta a ser negativa. Então, ela vai ficar alternando. Ela vai ficar negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Os termos estão alterando. Ora ele está maior que 0, ora ele está menor que 0. Então, eu não posso dizer que é uma PG crescente ou uma PG decrescente. Eu vou chamar de PG aqui, no caso, alternada. Se tiver algum exemplo no decorrer da nossa aula hoje, eu vou frisar isso aí. Beleza, pessoal? Então nós entendemos como é que funciona uma progressão geométrica. Agora nós vamos pegar a nossa apostila, né? Pega aí. Enquanto você pega a sua apostila, eu vou tomar um gole aqui de café. Tá, acho que é açúcar. Não, mas tá bom. É porque eu escovei o dente, eu acho. Beleza, pessoal. Então pega aí na parte de progressão geométrica. É a página 1, 2, 3, página 3. Beleza? Pega sua apostila aí de progressões e sequências. Na página 3. Ele dá uma breve explicação sobre o que é uma PG, sobre como achar a razão, né? No caso aqui, como é que a gente vai achar a razão? A gente pega um termo,
divide pelo anterior. 8 dividido por 4, meio. 2, desculpa. 8 dividido por 4, 2. Pronto, a nossa razão é 2. 50 dividido por 100, quando nós efetuarmos essa fração e simplificar, nós vamos chegar ao resultado de meio. Então, nossa razão aqui será meio. Então, é só dividir um termo pelo seu anterior, nós temos a razão. Ele fala aí do termo geral da PG, né? Então, vamos colocar aqui no quadro o termo geral da PG. Termo geral. Lembra do que eu falei sobre o termo geral da PA? O termo geral é aquela fórmula que serve para eu encontrar qualquer termo que a questão me pedir. Né? Aqui no caso a PG, ela vai ter um termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Bem parecido com a fórmula do juros composto. Lembra da aula sobre juros composto? É muito parecida porque deriva disso aqui. Tá? O juro composto ele é uma derivação de uma função chamada progressão geométrica. Beleza. A n é a 1 vezes q elevado a n menos 1. Aqui eu ainda não inventei nenhuma frasezinha para você memorizar isso aí. Quem tiver alguma aí pode me mandar. Essa fórmula vai servir para eu encontrar qualquer termo. Mas nós vamos ver que nós podemos usar um macete, assim como a gente fez para PA, onde a gente não precisa sempre utilizar essa fórmula. Né? A gente pode utilizar o macetinho aqui. Beleza. A primeira questão aí fala o seguinte: escreva as seguintes progressões geométricas. Eu vou fazer a letra A com vocês. Primeira questão aí da sua apostila fala: escreva as seguintes progressões geométricas. Na letra A ele fala que tem 6 termos, né? São 6 termos. Fala que mais? Fala que o primeiro termo é 2 e fala que a razão é 1/4. Que a razão é 1/4. Beleza. Vamos fazer isso aí. Se a razão é 1/4, nós sabemos que ela é entre 0 e 1, né? Nós sabemos que ela está entre 0 e 1. Ela vai ser uma função, ou vai ser uma PG decrescente. Beleza. A partir do primeiro eu vou ter que encontrar os outros termos. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu quero encontrar o segundo termo. Eu quero encontrar o segundo termo. Vou fazer de azul para ficar um pouco diferente. Eu quero encontrar o segundo termo. Eu já tenho o primeiro termo, é 2. Eu quero encontrar o A2 agora. O A2, vamos ver se vocês concordam comigo, que vocês acompanham o raciocínio aí. O A2 ele é o primeiro termo multiplicado pela razão, não é isso? Então olha aí, em vez de eu decorar essa fórmula, eu vou fazer isso aqui, ó. O A2 é o A1 vezes a razão elevada a quanto? Elevado a 1. Olha o detalhe aqui, qual vai ser agora, pessoal? Hoje está tudo colorido aqui, tem pincel verde, vermelho, azul, preto. Esse índice bem aqui, esse 2, ele tem que ser a soma desse índice aqui com esse expoente aqui. Então tá aí o detalhe para vocês. Esse 2 tem que ser a soma desse 1 com esse 1. Aí eu sei que meu raciocínio está certo. Então o segundo termo ele é o primeiro multiplicado pela razão elevada a 1, ou seja, multiplicado pela razão uma vez. Né? Se eu quiser o terceiro termo em função do A1, o terceiro termo será o que, pessoal? O A3 será o A1 vezes Q elevado ao quadrado. Vou colocar aqui do lado. O A3 ele vai ser o A1 vezes a razão elevada ao quadrado. Por quê? Ó? Esse número tem que ser a soma desses dois. Ó. Então, esse número aqui, 3, tem que ser a soma desse 1 com esse 2. Pronto. Aí eu sempre vou saber que número eu coloco aqui e que expoente eu coloco aqui. Ó. Vamos terminar aqui, pessoal. O segundo termo, ele é o primeiro. Quanto é o primeiro termo? 2. Vezes a razão, que é 1/4, elevado a 1. Ou seja, vezes 1/4. Vou tirar o expoente. Vou tirar o parênteses, né? Porque o expoente é 1. Aqui eu posso multiplicar a parte de cima pela parte de cima, vai dar 2. 2 sobre 4. Vamos logo simplificar. 2 por 2 dá quanto? Dá 1. E 4 por 2 dá 2. Então olha o resultado aí, ó. O segundo termo é meio. Meio. Acabou-se. Então eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo termo.
Se eu quiser calcular o terceiro termo em função do primeiro, posso fazer a mesma coisa aqui, ó. O terceiro termo é o primeiro termo multiplicado pela razão, só que agora é elevado ao quadrado. Quanto é que é 1/4 elevado ao quadrado, pessoal? Lembra das propriedades de potência? 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Beleza. Olha aí. 2 por 2 dá 1, 16 por 2 dá 8. O terceiro termo vai dar 1/8. 1/8. E assim eu faço para encontrar todos os outros termos. Encontro o quarto termo, encontro o quinto termo, encontro o sexto termo. Vamos representar essa nossa PG aqui. A nossa PG, o primeiro termo dela é 2. O segundo termo nós encontramos meio. O terceiro termo nós encontramos 1/8. E a partir disso, basta eu ir multiplicando por 1/4, né, pessoal? Multiplica por 1/4, multiplica por 1/4, multiplica por 1/4. Nós vamos obter a nossa PG aí. Beleza. Multiplicar por 1/4 aqui vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 32. Aí multiplica por 1/4. 4 vezes 32 dá 128. 1 sobre 128. E multiplica isso daí por 4. São 6 termos, né? 128 vezes 4. Vou colar. 128 vezes 4, 512. 1 sobre 512. Está aí a nossa PG de 6 termos. Tranquilo, pessoal? Tá? Bem simples o nosso cálculo da PG aí. Nós temos o primeiro termo, temos a razão. Eu posso encontrar qualquer outro termo. Sem esquecer que, ó, daqui para cá, eu multipliquei pela razão, que é 1/4. E assim por diante. Basta eu ir fazendo isso, eu encontro o próximo termo. Ou eu posso utilizar a fórmula e calcular cada termo separadamente. Que no nosso caso aqui foi só um raciocínio, né? Eu nem utilizei a fórmula em si. Eu utilizei o raciocínio da PG aqui, para nós encontrarmos qualquer termo. E esse raciocínio vai ser muito importante para o prosseguimento do conteúdo. Beleza. Fizemos aí a primeira questão. O restante dela eu vou deixar para vocês. Letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos para a segunda aí. Segunda questão. O que ela nos fala? Determine a razão e a fórmula do termo geral de cada PG. Determine a razão e a fórmula do termo geral para cada PG ou de cada PG. A letra A nos traz a seguinte PG. 4, 10, 25. Quatro, 10, 25. Beleza. Vamos lá. Nós temos uma PG de 3 termos, né, pessoal? 3 termos. Como é que eu encontro a razão? Vamos lá. Como é que eu encontro a razão? Para eu encontrar a razão, basta eu dividir um termo pelo seu anterior. Ou seja, pode ser o A2 dividido pelo A1. Pode ser o A3 dividido pelo A2? Pode. Qualquer termo pelo seu anterior, eu vou obter a razão. Então, olha aí. A razão é o segundo termo, 10, dividido pelo primeiro, que é 4. Posso simplificar isso aí, não posso? 10 por 2 dá 5. 4 por 2 dá 2. Eu posso deixar a razão no formato de uma fração. 5 sobre 2. Ou eu posso dividir 5 por 2, vai dar 2,5, 2,5. Beleza. Sabemos que essa razão ela tem valor maior que 1. Então será uma PG crescente. Isso pode ser importante para o nosso raciocínio. Mas vamos lá, vamos utilizar 5 sobre 2. Nossa razão é 5 sobre 2, é a primeira coisa que ele nos pede. A segunda coisa é a fórmula do termo geral. Como vai ser a fórmula do termo geral? Vamos lá. A fórmula que nós temos é AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. A fórmula do termo geral vai ser eu colocar
todas as características que eu conheço, de modo que quando eu quiser calcular qualquer valor, basta eu aplicar aquele termo geral mais rapidamente. Então, olha aí. O AN é o que eu quero descobrir, qualquer termo. O primeiro termo é quanto? 4. Quanto é a razão? 5 sobre 2, elevado a n menos 1. Esse é o termo geral. É isso que a questão está te pedindo, né? Eu vou substituir sempre o primeiro termo e a razão. Tanto na PA quanto na PG, quando a questão te pedir determine a fórmula do termo geral desta progressão, você vai fazer isso. Você vai simplesmente substituir o primeiro termo e a razão, né? O primeiro termo é 4 e a razão 5 sobre 2. Então é isso que a questão te pede. Determine a razão e a fórmula do termo geral de cada PG. Aí você faz a B, C, D, E e F. Agora vamos aprofundar mais esse conteúdo aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui nós podemos fazer a questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá para o comecinho. É nessa questão número 3 que vai começar mesmo esse assunto de PG, né? Que é o que eu quero que você preste atenção. Questão número 3 fala o seguinte. Dada a PG 9 sobre 8, 3 sobre 4, 1 sobre 2. Calcule, letra A, o oitavo termo. Ou seja, o A8. Calcular o A8. Lembra-se do seguinte, pessoal. Eu quero calcular o A8. Quais são os termos que eu tenho? Eu tenho o A1, eu tenho o A2 e eu tenho o A3. Eu posso utilizar qualquer um desses três termos para encontrar o A8. Posso mesmo, professor? Posso. Eu não vou calcular em função do primeiro termo. Eu vou calcular em função do terceiro termo. Vamos escolher aqui o terceiro termo, que é meio. Quanto é que é o A8 em função do terceiro termo? Olha aí, pessoal. O A8, ele é o A3 multiplicado pela razão elevada a quanto? Elevada a quanto, pessoal? Elevada a 5. Se eu multiplicar o terceiro termo com a razão 5 vezes, ou seja, pela razão, vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão, 5 vezes, eu vou obter o oitavo termo. Olha aí, ó. 8 é igual a 3 mais 5. Beleza, vou calcular o oitavo termo em função do terceiro. Olha que maravilha. Eu não preciso decorar a fórmula do termo geral. Basta eu utilizar o raciocínio da PG. O oitavo termo, quero calcular, é o terceiro termo, 1 sobre 2, multiplicado pela razão. Qual é a razão dessa PG? Como é que eu descubro a razão, pessoal? Vamos lá. Como é que eu descubro a razão? Para eu descobrir a razão, basta eu pegar qualquer termo e dividir do seu termo antecessor. Vamos pegar aqui o meio. Dividir pelo termo antecessor dele. Qual é o termo anterior? É o 3/4. Ficou uma divisão de fração. Como é que eu resolvo a divisão de fração? Repete-se a primeira fração, multiplica-se pelo inverso da segunda fração, que no caso era 3/4, passa a ser 4 sobre 3. 4 dividido por 2, sobra 2 em cima e 1 embaixo. Então a razão é 2/3. Razão 2/3. É isso que eu vou colocar bem aqui, ó. Vezes 2/3 elevado à quinta potência. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos continuar aqui. O A8, ele é 1 sobre 2 vezes... Quanto é que é 2/3 elevado à quinta potência? Vamos lá. 2 elevado à quinta, 2 elevado a 5, é 32. Por que é 32? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Chegamos aqui no 32. Quanto é que é 3 elevado à quinta potência? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Beleza? Então, ó, 3 à quinta,
243, coloca aqui, 243. Então, quanto que vai ser o oitavo termo? Quanto que vai ser o oitavo termo? Calculei para mim. Vai ser, eu posso simplificar o 32 com o 2. Vai sobrar 16 lá em cima. Vai ficar 16 sobre 243. 16 sobre 243. Esse é o valor do oitavo termo, né? O A8. Será que dá para simplificar isso aí? Acho meio difícil, que é 243, né? Que vai dar 2/3. Razão elevada à quinta. É isso aí. Beleza, pessoal? Nós encontramos aí o oitavo termo da nossa sequência. 16 sobre 243. Então é isso que eu quero que vocês façam. Raciocinem em cima da PG, ao invés de decorar a fórmula. Vamos continuar aqui com o nosso assunto de progressões geométricas. Pegue seu material aí na próxima questão, pessoal. Deixa eu ver qual vai ser a próxima questão aqui. Nós podemos fazer... Vamos fazer a 7, né? A gente pode utilizar a fórmula também, né? Mas quando for pedido um termo qualquer, tenta raciocinar em cima da PG. Algumas questões nós vamos utilizar a fórmula, como nós vamos ver aqui, por exemplo, a número 7. Eu quero que vocês se concentrem, a número 7, na letra C. Vamos fazer a 7, letra C. Beleza. Vamos lá, a 7, determinar. Letra C, o número de termos da PG. Qual é a PG? 128. 256. Começa com 256. 256, 128, 64. Pontinho, pontinho, pontinho. 1 sobre 256. Só que ele quer aqui nessa questão o número de termos. Ou seja, não tenho como raciocinar, né? Eu não tenho como raciocinar com aquela lógica que nós vimos nas questões anteriores, que é eu colocar um termo em função do outro. Por quê? Porque essa questão, ele te pede o número de termos. A única fórmula que aparece o número de termos é justamente o termo geral. Qual é o termo geral que nós vimos aqui? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos revisar alguns assuntos das aulas passadas. Então vamos lá. Eu quero encontrar o número de termos. Nós já vimos que esse AN pode ser qualquer termo que eu queira, né? Que ele geralmente significa o último termo. Então esse 1 sobre 256 vai ser o meu AN aqui. Porque eu quero descobrir quantos termos tem em toda ela, desde o primeiro até o último. Então eu vou chamar esse termo aqui de último, de AN. Só que eu não sei quanto vale N. Eu vou simplesmente dizer que 1 sobre 256 é o AN. O primeiro termo, ele é o 256. Ele vai ser o A1. A razão, como é que eu determino a razão? Vamos determinar a razão aqui dessa PG. Nós já vimos que a razão, ela pode ser determinada dividindo um termo pelo seu antecessor, pelo seu termo antecedente ou anterior, né? O termo que está antes. Imediatamente antes, eu posso dividir e encontrar a razão. Então eu vou pegar aqui para encontrar a razão, eu vou pegar o segundo pelo primeiro. Basta eu dividir um termo pelo anterior. Tá aí. Quanto é que é o segundo termo? 128. Vou pegar aqui 128, vou dividir pelo anterior dele, que é quanto? 256. Posso fazer as devidas simplificações, dá direto por 128. Né? 128 dividido por 128 dá 1. 256 dividido por 128 dá 2. Então a razão aqui, ela vale meio, pessoal. Ela vale 1 sobre 2.
É uma razão aí que vai determinar que a minha PG ela é decrescente, ó. Tá diminuindo, 256, 128, 64 e assim por diante. Beleza. A nossa razão já está determinada também. Só falta descobrir o n, que é justamente o que a minha questão pede. Então vamos aplicar dentro da fórmula. A n, ele vale 1 sobre 256. Então coloca aqui, ó, 1 sobre 256. O primeiro termo vale 256. A razão vale meio. E o expoente é n menos 1. Qual é o detalhe aqui, pessoal? O detalhe é que o expoente é que é a nossa variável. Se a nossa variável está no expoente, nós estamos diante de uma equação exponencial. Assunto de aulas passadas, né? Então vamos relembrar isso aí, como é que funciona o nosso cálculo. Beleza. O que eu posso estar fazendo aqui, pessoal? Eu posso pegar esse 256 e esse outro 256 e fatorar, para a gente poder brincar aí, fazer alguma coisa. O 256 fatorado, ele vai dar na base 2. Olha aí. 256 por 2. 128 por 2. 64 por 2. 32 por 2. 16 por 2. 8 por 2. 4 por 2. 2 por 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava. Então aí, ó, aonde tem 256, eu vou colocar 2 à oitava para facilitar o nosso cálculo. 1 sobre 2 à oitava igual 2 elevado a 8 vezes meio elevado a n menos 1. Eu vou tentar isolar esse termo que tem o nosso expoente n aqui. Ou seja, esse 2 à oitava, que está multiplicando, eu vou passá-lo dividindo. Ele vai passar lá para baixo. Como é que vai funcionar isso aí? Isso aí vai ficar na ordem direta. 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é igual a 1 sobre 2 à oitava vezes 2 à oitava. Que quando ele passa dividindo, ele fica multiplicando esse 2 à oitava aqui, né? Ele passa dividindo 1, mas ele fica no mesmo lugar que o 2 à oitava. Então eles vão ter que se multiplicar. Beleza? Vou apagar esse lado aqui que a gente já fez. Não, vou fazer aqui. Fazer aqui, ó. Nossa continuação. Meio elevado a n menos 1 igual 1 sobre 2 à oitava vezes 2 à oitava. Multiplicação de potência de mesma base. Lembra, pessoal, da regrinha? Multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base e soma-se os expoentes. Então é 1 sobre 2 elevado a 16. 1 sobre 2 elevado a 16. Beleza? 2 à oitava vezes 2 à oitava dá 2 elevado a 16. Olha aí, pessoal. Meio elevado a n menos 1 igual 1 sobre 2 é 16, eu também tenho uma regrinha para isso aqui, ó. Eu posso transformar num expoente 1 sobre 2 e o 16 serve tanto para o 1 quanto para o 2. Por quê? Porque 1 elevado a 16 não importa. Não importa o valor do expoente do 1, o resultado sempre será 1. Então, pela regra aqui, ó, se eu tenho 1 sobre qualquer potência, essa potência serve para os dois números, tanto para o 1 quanto para o número que está embaixo, que no nosso caso é o 2. Beleza. Olha o que aconteceu agora, pessoal. Igualou, né? Igualou as bases. Quando iguala as bases, estamos diante de uma equação exponencial do primeiro caso, então eu posso simplesmente cancelar as bases. Olha o que sobra, olha o que sobra. N menos 1 é igual a 16. Aí eu pego esse menos 1, passo somando do outro lado, n é igual a 17. Pronto, eu tenho 17 termos na minha PG. Beleza, pessoal? Então vocês já viram aí que é fácil, né? Eu vou apenas aplicar os conhecimentos que eu já tenho de matemática básica e vou resolver aí para encontrar quando ele pedir o n. Então sempre que ele pedir o n, o número de termos, eu vou ter que utilizar a fórmula do termo geral da PG. Mesma coisa para PA. Se ele pedir o número de termos, eu vou utilizar a fórmula do termo geral da PA. Vamos lá então, pessoal. Terminamos aí a 7C. O restante dessas questões, a 3, 4, 5, 6 você faz. E nós vamos agora olhar
com mais atenção para a PG, vamos olhar aí para as propriedades da PG. Vamos lá. Primeira propriedade que você tem aí no seu material é aquela da média geométrica. Lembra que eu falei sobre a média aritmética? Então nós vamos olhar aqui agora a média geométrica. Como é que vai funcionar a média geométrica? Vamos pegar aqui um exemplo. O exemplo que ele nos dá aí na apostila, né? Propriedades. A propriedade que nós vamos ver será a da média geométrica. O que é a média geométrica? A média aritmética nós já sabemos calcular desde que nós estamos lá no ensino fundamental, no ensino médio, que a gente está preocupado com a nossa reprovação. Aí a gente sai somando as notas e dividindo pelo número de provas para descobrir se a gente passou ou não da média, né? Então essa é a média geométrica. É quando você está lá calculando sua nota com medo de não passar. A média geométrica ela vai funcionar um pouquinho diferente. Vamos pegar um exemplo aqui. Cadê? Perdi. 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320. Tá aí, uma PG de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Beleza, nós temos 7 termos. Quando nós temos uma PG de número ímpar de termo, nós temos um termo central. Nesse caso aqui nós vamos ter um termo central, 40. Beleza. Quais são os termos equidistantes aqui, pessoal? Lembra do que eu falei sobre termos equidistantes? É aquele que tem a mesma distância das extremidades. Ou seja, o primeiro e o último, eles são equidistantes. O que vai significar isso? Se eu multiplicar o 5 vezes o 320 e tirar a raiz quadrada disso, quanto é que vai ser o resultado? Vamos lá. 5 vezes 320 dá 1.600. E a raiz de 1.600 é 40. Então é assim que a média geométrica é. Eu multiplico os termos e tiro a raiz quadrada. Então a média geométrica é essa. Multiplico os termos e tiro a raiz quadrada. Então essa é a propriedade que vai ter a PG. Ó. Os termos equidistantes, quando forem multiplicados e tiradas a raiz quadrada, eu vou ter o termo do meio. Termo central. Vamos ver se isso vai funcionar aqui. Ó. O 10 e o 160 são termos equidistantes. Tem a mesma distância por centro. 10 e 160. Vamos lá. 10 vezes 160 dá 1.600. E nós já vimos que a raiz de 1.600 é 40. Então funciona. Já deu para nós olharmos aí como é que é a média geométrica. Só mais um teste aqui. Ó. 20 vezes 80. Como é que funciona isso? 20 vezes 80 vai dar 1.600 e a raiz de 1.600 é 40. Pronto. Nós entendemos como é que funciona a média geométrica. Como é que é a média geométrica? O termo do meio, ele é a raiz dos termos equidistantes sendo multiplicados. Então, no caso aqui, o primeiro vezes o último, né? Tá aí, ó. A média geométrica é isso aqui. A média é a raiz do primeiro vezes o último. Ou, eu posso dizer que o termo do meio é elevado ao quadrado, é o primeiro vezes o último. São duas maneiras de vermos isso aí. Né? Ou fica no primeiro membro quadrado, ou fica a raiz no segundo membro. Vamos ver se na nossa apostila tem outra propriedade interessante aí para nós olharmos. Aqui ele já fala, eu já falei das duas propriedades ao mesmo tempo, né? Tanto da média quanto dos termos equidistantes aí. Então, o que nós temos que lembrar mesmo é como é que funciona essa média e como é que funciona a multiplicação dos termos equidistantes e tirar da raiz quadrada. Aqui ele chama de propriedade 1, propriedade 2, mas já expliquei as duas ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui a questão de número 2. Questão de número 2. Logo após a parte de propriedades, eu tenho aí uma coisa chamada de questão número 2. Tem outra seção de exercícios, né? Exercícios sobre as propriedades. Aí ele fala o seguinte, ó. Se x, 4x
Opa, se x, 4 e 4x são uma PG, ou é uma PG, calcule o valor de x. Nós temos 3 termos, certo, pessoal? Se nós temos 3 termos, nós temos aí o número ímpar de termos. Dessa maneira, nós temos um termo chamado de termo central. Nós temos aqui o termo central, que é o termo 4. Posso chamar de AM, né, que é o termo médio. Então, eu posso tirar uma média geométrica. Se eu tenho 3 termos, né, eu identifico o termo central. Com a propriedade da média geométrica, eu posso descobrir o valor desse x aí. Como é que funciona aí a propriedade da média geométrica? O termo do meio elevado ao quadrado é o primeiro vezes o último. Então, olha aí. O termo do meio elevado ao quadrado, quanto é o termo do meio, pessoal? 4. 4 ao quadrado é igual a primeiro termo x, último termo 4x. Quanto é que vai dar isso, pessoal? 4 ao quadrado, 16. X vezes 4x, 4x ao quadrado. Coloco na ordem direta aqui, ó. 4x ao quadrado é igual a 16. Passo o 4 dividindo, x ao quadrado é 16 sobre 4, vai dar 4. 16 dividido por 4, 4. E eu passo o quadrado em forma de mais ou menos raiz. Mais ou menos raiz do 4. Quanto é que vai dar nosso resultado aqui, pessoal? X é igual a mais ou menos 2. X é igual a mais ou menos 2. Esse é o valor do meu x, né? Vamos ver se a questão fala alguma coisa sobre esse x. Questão de número 2. Só falou que é uma PG. Então pode ser tanto 2 quanto menos 2. Se for 2, como é que fica a nossa PG, pessoal? Se o x for 2. Se o x for 2... E se o x for menos 2? Vamos lá. Se o x for 2, quanto é que vai como é que fica a nossa PG? Vai ficar 2, 4 e 8. E aqui, se for menos 2, vai ficar menos 2, 4 e menos 8. Né? Embaixo nós temos uma PG chamada de PG alternada, porque a nossa razão aqui é quanto? A razão vai ser menos 2. Aí eu tenho uma PG com razão negativa, eu tenho uma PG chamada de PG alternada. Enquanto que na primeira lá, eu tenho uma PG crescente. Que a razão está sendo 2 aqui. Coincidentemente, a razão tem o mesmo valor do x, tá? Mas o que eu coloco aqui é o valor do x, ó. X é 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 2, 4 e 8. E embaixo também encontro a minha PG. Beleza, pessoal? Então, com essa questão, nós fechamos a parte de propriedade aí, né? Da propriedade da média geométrica. E nós vamos começar uma nova seção aqui, chamada de soma de termos. Beleza? Soma de termos. Então, vamos lá. Soma dos termos de uma PG. A soma dos termos da PG vai ter duas fórmulas, pessoal. Lá na PA nós temos só uma, né? Soma dos termos é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Aqui na PG, eu vou ter, ó, soma dos termos da PG. Eu quero somar os termos de uma PG. Aí eu vou ter que fazer uma perguntinha. Essa PG tem fim ou não tem? Ou seja, ela é finita ou infinita? Se ela for finita, ou seja, se a questão estiver determinando quantos termos eu vou somar, aí eu utilizo a fórmula da PG finita. Agora, se a questão não te determina quantos termos tem a PG, e essa PG ela tem uma razão entre 0 e 1, eu tenho como determinar essa soma, mesmo não sabendo quantos termos vai ter, né? Porque aí eu vou ter uma PG que ela vai diminuindo de certa maneira que o máximo valor que ela pode ter, a gente sabe que é o 0. Então, dá para deduzir uma fórmula de qual é a soma desses termos. Então, ó, a PG finita e a PG infinita. Só que essa fórmula aqui, ó, serve para todas as PGs. Essa serve para todas as PGs. Essa aqui não.
Essa só serve para PG onde a razão está entre 0 e 1. Então é isso que eu tenho que saber, né? PG finita, qual é a fórmula que está aí, pessoal? A soma dos termos é a n menos a1, soma dos n primeiros termos, né? Está determinado o número de termos, será a n menos a1 sobre q menos 1. Ou seja, o último termo menos o primeiro termo dividido pela razão menos 1. Essa é a fórmula da PG finita. E a PG infinita é uma fórmula mais simples. A soma dos termos, de todos os termos, ela será dada a 1 sobre 1 menos q. A1 sobre 1 menos q. Ou seja, o primeiro termo e embaixo 1 menos q. Não confunda aqui, ó. Aqui é q menos 1. Aqui vai ser 1 menos q. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aí. Nossa batalha aí sobre a PG, progressão geométrica. Então, com isso daí, pessoal, quero que vocês peguem a sua apostila aí na página 4. Na outra seção de exercício, logo após a soma dos termos, tem uma seçãozinha de exercícios aí, né? A primeira questão fala, calcule a soma dos 12 primeiros termos da PG. Primeira questão, calcule a soma dos 12 primeiros termos. Então, são 12 termos, o número de termos aí. Podemos colocar n igual a 12. A PG, ela é 8, 4, 1, meio e assim por diante. Percebam que mesmo com pontilhado no final da PG, né, nós temos a quantidade de termos dessa PG aqui, ó. 8, 4, 1, meio, mas é determinado que a soma vai só até o 12º. Eu quero a soma dos 12 termos. Vamos ver qual é a razão aqui, pessoal. A razão, ela é... Qual é o número que eu vou multiplicar para encontrar o 4 aqui? É meio. Ah, professor, então se é meio, a PG é infinita? Não. A PG ela tem um fim aqui, porque a questão diz que são 12 termos. Agora, se a questão te der uma PG e ela não disser quantos termos eu vou calcular, aí eu vou estar diante de uma PG infinita. Só que aqui nesse caso ele quer a soma apenas dos 12 primeiros. Se não tivesse esse daqui, ó, se tivesse só a PG e ele falasse, calcule a soma dos termos dessa PG, aí eu vou dizer que ela é uma PG infinita, beleza? Aí eu só utilizo a segunda fórmula se a razão for meio, no caso aqui a razão é meio. Mas como ele determinou a quantidade de termos, nós estamos diante de uma PG finita, que tem fim. Então pega a primeira fórmula lá, pessoal. Ó, primeira fórmula aqui, ó, é a que eu vou utilizar. A soma dos 12 primeiros termos será o A12, que é o 12º termo, menos o primeiro termo. O primeiro termo logo substituir. O A1 é 8. Sobre a razão menos 1. A razão é meio menos 1. Então, o que falta aqui para eu resolver essa questão, pessoal? O que falta? Falta eu descobrir quanto é que vale o A12. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou descobrir quanto é que vale esse 12º termo para eu somar os 12 primeiros termos dessa PG. Quando eu quero descobrir um termo qualquer, pessoal, qual é a fórmula que eu utilizo? Eu já vou para a fórmula do termo geral. Ou eu utilizo o raciocínio. Vamos colocar em função do terceiro termo, porque ele é mais simples, né? Eu quero o 12º termo. O A12, ele é o A3, multiplicado pela razão elevada a quanto, pessoal? Elevado a 9. Né? O A12 é o 12º termo, ele vai ser o terceiro, vezes a razão elevada a 9. Por quê? Porque se eu quero o 12º em função do terceiro, o expoente daqui, ó, tem que ser o número que somado com esse 3 vai dar o 12 lá da frente. Então o A12 ele é o A3 vezes a razão elevado a 9. Então vou descobrir quanto é que vale esse A12 aí. Vamos lá. O 12º termo, ele é o terceiro, que é 1, multiplicado pela razão, que é meio, elevado a 9.
Bom, nós estamos fatorando agora 256 e nós vimos que o 256 é 2 elevado a 8. Então, se eu quero 2 elevado a 9, é 512. 1 vezes 1 sobre 512. Então, o 12º termo dessa sequência, ele é 1 sobre 512. Tá aí, 1 sobre 512. É esse 12º termo que eu vou substituir lá no começo. Né? É esse termo que eu vou substituir lá no começo. Então, olha aí, pessoal. A soma dos 12 primeiros termos será dada. 12º termo de 1 sobre 512. Menos 8. Embaixo, o que fica? 1 sobre 2 menos 1. A soma dos 12 termos será dada por essa expressão aí agora. Beleza, pessoal? Nós já sabemos multiplicar isso aí. Já estamos fera, né? Como é que eu faço isso? Multiplico 512 vezes o 8 e subtraio o resultado do 1. Né? Subtrai aqui na ordem direta. 1 menos o resultado de 8 vezes 512. Quanto é que dá 8 vezes 512, pessoal? 8 vezes 512, se você fizer aí, dá 4.096. Então, olha aí, 4.096. Aí você faz isso aí, ó. 1 menos 4.096 dá 4.095. Repete o 512 embaixo. 512 vezes 8, repetindo, dá 4.096. 1 menos 4.096 dá 4.095 negativo. Embaixo vai ficar meio menos 1. Quanto é que dá? Faço a mesma coisa. Ó. 1 vezes 2, 2. 1 menos 2 dá 1. Negativo. Então vai dar menos 1 sobre 2. Então ficou assim a minha continuação aí. Vou fazer a continuação desse cálculo aqui em cima. Como é que vai ficar isso aí, pessoal? Repete a primeira. Qual é a primeira? Menos 4.095 sobre 512. Multiplica-se pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Bom, menos por menos vai dar mais, eu já sei disso. Agora eu posso simplificar aqui, ó, 512 com 2. 512 por 2 dá 128. E 2 por 2 vai dar 1. O resultado dá positivo, vou colocar o resultado positivo. 4.095 sobre 128. Creio eu que não dê para simplificar isso aí. Né? Então, tá aí a soma dos meus 12 termos. 4.095 sobre 128. Se você conseguir simplificar isso aí, simplifica, pessoal. Mas, creio eu que não dê, que esse aqui termina em 5, esse aqui termina em número par. Isso aí não vai dar, não. 4.095 dividido por 128. A divisão vai dar bem quebrada aí. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, nós aprendemos como utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita aí no caso. Vamos olhar aqui se tem algum exercício diferente para nós fazermos. A 2 e a 3 você consegue fazer aí. Então, vamos virar aí para a próxima página, que tem uma seção de exercícios, apenas exercícios de PA e PG. 20 exercícios aí para você treinar, né? 20 não, 25 exercícios de PA e PG para você treinar. Eu vou escolher uma aqui de soma de termos para ver se a gente aprendeu a fazer isso aí. Deixa eu ver aqui. Cálculo X. Questão 6. Eu ainda não fiz, eu vou fazer agora ao vivo com vocês. Questão de número 6 aí na parte de testes. Testes PA e PG. Aqui já foi. Aqui dá pra gente apagar. Então lá na parte de testes, você pega aí a parte de testes. A parte que fala sobre PG. Que no caso é a questão número 6. Calcule x sendo 5x mais x sobre 2 mais x sobre
4 mais x sobre 8 mais pontinho, 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 igual a 60. Dá uma olhada nessa questão aí, pessoal. O que você consegue ver nessa questão aí? Primeiro que ele não determina que é uma PG. Ele não te diz que é uma PG. Ele diz que é uma PG no cálculo? Não. Ele só fala calcule x sendo isso aí. E eu também tenho os termos separados por mais. Eu não tenho uma PG determinada aí. Então você vai ter que dizer que isso aí é uma PG. Como? Vamos lá. Como é que eu faço para saber se isso é uma PG? X sobre 2, x sobre 4, x sobre 8. X sobre 2, x sobre 4, x sobre 8. Aí eu tenho uma sequência. Ó, desse termo para esse, eu estou multiplicando por meio. Desse termo para esse, eu estou multiplicando por meio. Então, a partir daqui, eu vou ter uma sequência. Agora, do 5x por x sobre 2, eu não tenho uma sequência determinada aí. Porque se eu for fazer essa divisão, ó, x sobre 2 dividido por 5x, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu não vou ter a nossa razão aqui, o resultado vai dar outra coisa totalmente diferente. Então, não é interessante eu fazer isso. Então, guarda esse 5x aí. Eu sei que esses 5x somados com essa PG, porque a partir daqui, sim, ó, eu tenho uma PG, e no caso é uma PG chamada de PG o que aí, pessoal? PG infinita. A gente não está vendo o fim dessa PG. Então aqui eu tenho uma PG infinita. Mas eu tenho como determinar a soma dessa PG infinita, não tenho? Lá na fórmula, soma dos termos da PG infinita. A soma é A1 sobre 1 menos Q. Ou seja, basta eu ter o primeiro termo. Qual é o primeiro termo aqui dessa PG? X sobre 2. E a razão. Basta eu ter o primeiro termo e a razão. Então, olha aí. A soma será, primeiro termo, x sobre 2 sobre... Deixa eu fazer maior aqui que tá muito pequeno isso aí. Soma dos termos é A1 sobre 1 menos Q. Então, a soma dos termos será o que, pessoal? Primeiro termo, x sobre 2 sobre 1 menos a razão. Quanto é a razão? Meio. Nós vimos que a razão da nossa PG é meio. Beleza. Aqui nós temos a soma, não é, pessoal? Então, esse resultado já é o que a gente vai encontrar bem aqui na soma. Calculando isso aí, ó, x sobre 2 repete, embaixo fica 1 menos meio, vai dar meio. Lembra como é que a gente faz isso aqui, ó? Multiplica 2 por 1, subtrai o resultado desse outro 1 aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Repete o denominador 1 sobre 2. Aí eu repito a primeira fração. Repete a primeira fração. Multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Então, olha aí, pessoal. 2 cancela com 2. E o resultado, incrivelmente, dará x aqui, ó. Deu x. Nosso resultado deu x. Significa o quê? Que essa PG infinita tem uma soma equivalendo a x. Olha que bonito que vai ficar aqui, pessoal. 5x somado com... Quanto é que dá a soma dessa PG infinita todinha aqui, pessoal? Dá x. Isso aqui é o resultado dessa soma que nós calculamos. Nós calculamos através da fórmula. Isso aqui é o resultado da soma. Quanto é que dá esse 5x somado com esse x, pessoal? Dá 60. 60. Então, olha aí. 5x mais x dá 6x. 6x é igual a 60. 60 dividido por 6, nós vamos obter x sendo igual a 10. E a questão fala justamente isso. Questão número 6 fala o seguinte. Determine x, sendo que... É isso aí. Então, se nós encontramos o x igual a 10, é a letra C de casa, né? Letra C, 10, né? X deu 10 aí, já era. Aí a número 8 é parecida, você pode treinar aí com a número 8, né? A número 9 já tem uma pré-determinação de quantos termos eu vou ter, e assim por diante. Beleza, pessoal? Espero que você se divirta aí com a lista de exercícios de PG. Qualquer dúvida, eu vou estar postando aí o gabarito, né? Gabarito, algumas questões estarão comentadas.
No mais, qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato pelo e-mail. Tem um e-mail na apostila, tem um e-mail no site. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.